Olá, meus queridos e amados irmãos em Cristo, eu quero saudar a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu quero falar de cristologia, porque existe uma corrente teológica aí que diz que Jesus teria morrido espiritualmente, né? Ou seja, há uma heresia da morte espiritual de Cristo. Cristo não morreu espiritual, Cristo morreu fisicamente, o corpo, né? E nós vamos pegar o texto base aí de 1 Pedro 3:18, vocês já podem estar visualizando, já estão visualizando aí na tela, que diz aí: porque Cristo padeceu uma vez pelo pecado, o justo pelo injusto, para salvar-nos, para nos levarmos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. Está aí o texto de 1 Pedro 3:18 aqui. Então, o texto aí de 1 Pedro traz a expressão to pneumati, que traduzida do grego para o português é pelo Espírito, né? To pneumati, pelo Espírito. Todavia é importante destacar esse termo, o to, que é um artigo, né? O to, ele vai aparecer junto a Deus, porque está ligando aí o artigo a Deus. To theos, theos é Deus, né? O artigo to a Deus, e junto ao Espírito, to pneumati, né? Então nós temos to theos, to pneumati, né? Junto a Deus. Então o artigo to está no caso dativo, e o caso dativo no grego significa que além de definir também, o artigo definir ali algo, alguma forma de estar indicando ali que nós fomos dados pelo sacrifício de Cristo. Esse artigo é que traz o agente vivificador de sua ressurreição, que foi o Espírito Santo. Então, diante dessa informação, nós podemos entender que na ação da ressurreição de Cristo, o Espírito Santo estava de forma ativo e atuante. Outro fato importante a ser observado dentro do texto de 1 Pedro é que a parte do texto ali final traz o termo sax, que é destacado ali, sax, que traz o sentido o sentido ali é grego para carne, né? Carne, corpo, natureza humana. E o mesmo dicionário traz o termo ali que significa estritamente o corpo, e não a alma e espírito, mas apenas o corpo físico. Então Cristo morreu o corpo físico, não morreu a alma e espírito, porque é a parte material do ser humano. Porém, todavia, existem várias vertentes teológicas aí que vai diametralmente oposto a esse ensino bíblico, né? Mas a veracidade da mensagem bíblica deixa claro que foi exatamente a morte física de Cristo que removeu os nossos pecados, né? Então, também nós temos lá em Colossenses 2:1, eu vou estar colocando o texto aqui para vocês. Colossenses 2:1 diz assim: nele também foste circuncidado, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Texto de Colossenses 2:11 aí, né? Então, quando Paulo escreve à igreja de Colosso, o apóstolo Paulo traz uma afirmação desse texto aí de Colossenses 2, que não foi por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne. Então, para entender essa expressão, nós precisamos compreender o significado da circuncisão, né? Da circuncisão. A circuncisão fala do sinal da aliança com Abraão, lá em Gênesis 17:11. Eu vou colocar o texto, Gênesis 17:11, que ali traz as características dessa aliança. E a aliança que Deus faz ali com o povo, a partir de Abraão, né? Nós temos o texto ali de Gênesis 17:11, Gênesis 17:12 ali.
Então ali trata os incircuncisos, bem como os impuros, estão excluídos da cidade santa. A humildade e a aceitação do castigo divino deve tomar o lugar do coração incircunciso antes de Deus restaurar sua aliança. Isso é dito lá em Levítico 26:41. Então o Novo Testamento ele reflete o ensino e completa esse ensino, sendo que a circuncisão é um sinal da justiça pela fé de Romanos 4, 10, 11 ali. E já que ela perdeu a sua relevância para a justificação, porque Cristo veio e isso serviu de aio, de tutor, de forma didática para que Cristo viesse, e agora que Cristo veio não precisamos mais circuncidar, porque essa circuncisão é feita no coração. Então, essa circuncisão agora se aplica igualmente aos cristãos judeus e gentios, quando aceitam a Cristo. Visto que na circuncisão de Cristo, todos os que são batizados despojaram-se do corpo da carne. Então, se faz necessário entender que o termo no original, que é empregado para se referir ao corpo de Cristo, que é circuncidado, é sakos, do grego sax, que se refere a corpo, né? Isso traz o sentido. Lá em Hebreus 10, 10, diz assim, nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por toda, né? E Hebreus 10, 10 ainda é bastante nítido, é bastante claro, ainda afirmar que somos santificados pela oferta do corpo físico de Jesus Cristo. E essa santificação é chamada de egemenoi, cuja raiz ela traz o sentido de fazer santo, purificar, consagrar e ser santificado. Portanto, foi o sacrifício físico de Jesus Cristo que trouxe benefícios espirituais a exemplo da santificação. Então esse tipo de santificação não possui nenhuma ligação com uma hipotética e ilusória suposta morte espiritual ou ressurreição espiritual. Não existe. Cristo morreu espiritualmente. Cristo morreu o corpo físico. Então é preciso compreender. E essa explicação ela é comprovada pela presença do caso genitivo no grego, através da presença do termo tu. Tu somatos tu Jesus Christu ephaparches, né? Do corpo de Jesus Cristo uma vez por toda. Então o termo tu, no caso genitivo, é utilizado ali para destacar que uma coisa está intimamente ligada com a outra. Então nesse caso a santificação está intimamente ligada com a obra de Cristo, e esta obra está intimamente ligada com a oferta de seu corpo. Então, por consequente, o termo corpo se refere ao corpo físico, né? Então não se refere à alma e nem ao espírito, né? Então, Salmos 31:5 diz: nas tuas mãos encomendo o meu espírito, tu me redimiste, Senhor Deus da verdade. Lucas 23:46, e clamando Jesus em grande voz, diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Havendo dito isso, expirou. Lá em João 10, 17 e 18 diz: por isso o Pai ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tomar, e tomá-la-á. Este mandamento recebi de meu Pai, louvado seja Deus. Então, para finalizar, Jesus morreu cumprindo suas próprias palavras, e sua morte foi física e não espiritual, como muitos dizem, uma corrente teológica aí, principalmente o liberalismo teológico, que tem sido essa praga que tem infectado muito a igreja nesses últimos tempos. Que Deus em Cristo abençoe a tua vida.